No começo, achei que fosse amor, mas descobri da pior forma possível que alguns homens só sabem amar com as mãos fechadas. Olá, meus queridos. Me chamo Carla, mas podem me chamar de Vó Carlinha. Tenho 72 anos e nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1953. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 40 anos. Uma história que nem meus próprios netos conhecem por completo. Antes de começar, queria perguntar: de onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Pelotas nos anos 70 era uma cidade bem diferente do que é hoje. As ruas de paralelepípedo, as casas antigas com seus grandes portões de ferro, o cheiro de doce que vinha das fábricas. Era uma cidade que respirava tradição, onde todo mundo conhecia todo mundo, e onde as moças de família, como eu era considerada, tinham que seguir regras muito rígidas. Eu era professora primária naquela época, dava aula no grupo escolar Félix da Cunha. Adorava meus alunos, adorava ensinar. Tinha 25 anos, cabelos pretos compridos até a cintura, e diziam que eu tinha os olhos mais vivos da cidade. Não estou me gabando não, meus queridos, é que naquela época eu realmente era cheia de vida, cheia de sonhos, achava que o mundo estava aos meus pés. Minha mãe, Dona Zulmira, vivia me dizendo: Carla, menina, precisa arrumar um marido, professora solteirona não pega bem. Era assim naquele tempo, viu? Mulher tinha que casar, ter filhos, cuidar da casa. Não importava se você era feliz fazendo outras coisas. O caminho já estava traçado para nós. Foi numa festa junina da escola que conheci o Marcos. Meu Deus do céu, como aquele homem era bonito. Alto, forte, com um bigode bem aparado que era moda na época, e um sorriso que parecia iluminar o salão inteiro. Ele tinha vindo de Porto Alegre para trabalhar como gerente do Banco do Brasil, que tinha acabado de abrir uma agência nova em Pelotas. A senhorita me daria a honra desta contradança? Ele perguntou, estendendo a mão para mim no meio da quadrilha. Senti minhas pernas fraquejarem. Imaginem só, um homem daqueles, tão elegante, tão bem falante, querendo dançar comigo. Daquele dia em diante, Marcos virou o assunto principal na sala dos professores. Carla, você viu como o gerente do banco só tinha olhos para você? Minhas colegas comentavam, algumas com inveja, outras com genuína alegria por mim. Uma semana depois da festa, ele apareceu na porta da escola com um buquê de margaridas. Até hoje não sei como descobriu que eram minhas flores preferidas. Aceita jantar comigo no sábado, professora Carla? Perguntou na frente de todo mundo, me fazendo corar até a raiz dos cabelos. Como dizer não? E para ser sincera com vocês, meus queridos, eu não queria dizer não. Aquele homem tinha mexido comigo de um jeito que nenhum outro tinha conseguido antes. Nosso namoro foi como um conto de fadas. Marcos era tudo o que uma moça poderia sonhar naquela época. Educado, cavalheiro, respeitador. Abria a porta do carro para mim, puxava a cadeira para eu sentar nos restaurantes, me trazia pequenos presentes sem motivo especial. Um livro que tinha visto e lembrado de mim, um chocolate quando sabia que eu estava cansada depois de um dia difícil na escola. Carla, você é a mulher mais incrível que já conheci, ele me dizia, segurando minhas mãos entre as dele. Nunca vi ninguém com tanto amor pela vida, com tanta paixão pelo que faz. E o melhor, ele parecia realmente interessado no meu trabalho. Perguntava sobre meus alunos, sobre meus métodos de ensino, ouvia com atenção quando eu falava sobre as dificuldades de uma ou outra criança. Naquela época, isso era raro. Homem que valorizava o trabalho de uma mulher era praticamente uma espécie em extinção. Minha mãe estava no céu, é claro. Filha, segura esse homem. Gerente de banco, bonito, educado. É partido que não aparece 2 vezes na vida. 6 meses depois que nos conhecemos, num jantar à luz de velas no melhor restaurante da cidade, ele ajoelhou e tirou uma caixinha de veludo do bolso. Carla, você me faria o homem mais feliz do mundo aceitando ser minha esposa? O anel era lindo, uma pequena pedra de brilhante que reluzia como uma estrela.
Mas mais bonito que o anel era o brilho nos olhos dele. Ou pelo menos foi o que pensei na época. Sim, respondi sem hesitar. Naquele momento, eu realmente acreditava que tinha encontrado o homem da minha vida, meu companheiro, meu porto seguro. O casamento foi no verão de 1979, uma cerimônia simples mas bonita, na Igreja da Matriz. Eu usei um vestido branco que minha mãe e eu costuramos juntas, com renda que veio especialmente de Porto Alegre. Marcos estava elegantíssimo, num terno azul marinho feito sob medida. Quando entramos juntos na recepção, eu sentia como se estivesse flutuando. Era o dia mais feliz da minha vida. Para sempre, ele sussurrou no meu ouvido durante nossa primeira dança como marido e mulher. Se eu soubesse o que para sempre realmente significaria. Os primeiros meses foram maravilhosos, como uma continuação do namoro. Tínhamos comprado uma casinha simples, mas aconchegante no bairro Fragata. Eu continuava dando aulas, ele no banco. Aos finais de semana, passeávamos pelo Laranjal, fazíamos churrasco com amigos, íamos ao cinema. Éramos felizes, ou pelo menos eu era. Foi no nosso primeiro aniversário de casamento que percebi o primeiro sinal. Tínhamos combinado de jantar fora, no mesmo restaurante onde ele me pediu em casamento. Arrumei-me toda, coloquei meu melhor vestido, o perfume que ele havia me dado de presente. Esperei, e nada do Marcos chegar. Quando finalmente apareceu, perto das 10 da noite, estava com cheiro de bebida e uma expressão irritada. Desculpe, tive uma reunião de última hora no banco, disse secamente, sem me olhar nos olhos. Mais tarde descobri que a reunião tinha sido no bar com os colegas de trabalho. Foi a primeira de muitas mentiras que viriam. Aos poucos, quase sem perceber, as coisas foram mudando. O Marcos atencioso, carinhoso, interessado nas minhas coisas, foi dando lugar a um homem distante, irritadiço, crítico. Você realmente precisa usar esse vestido? Não está um pouco apertado para você? Ele comentava, me fazendo sentir insegura com meu corpo. Essa sua mania de conversar com todo mundo parece até que está dando em cima dos outros maridos. Ele dizia quando eu simplesmente trocava algumas palavras com vizinhos ou amigos do casal. Meu trabalho, que antes ele tanto valorizava, virou motivo de constantes críticas. Para que continuar dando aula? O salário é uma miséria e você chega em casa cansada demais para cuidar direito da casa. Mas eu resistia. Amava meus alunos, amava ensinar. Era a única coisa que me fazia sentir que ainda era eu mesma, a Carla que existia antes de ser a esposa do Marcos. Em 1982, engravidei do nosso primeiro e único filho, o Rafael. Achei que um bebê poderia aproximar a gente de novo, trazer de volta aquele Marcos do início. Por um breve período, funcionou. Durante a gravidez, ele voltou a ser atencioso, preocupado, presente. Arrumou o quartinho do bebê, ia comigo às consultas médicas, massageava meus pés inchados à noite. Vai ser um menino, tenho certeza, ele dizia, passando a mão na minha barriga. Forte como o pai, e foi um menino mesmo. Rafael nasceu numa manhã de primavera, saudável, com os olhos do pai e meu nariz arrebitado. Marcos parecia o homem mais orgulhoso do mundo quando pegou o filho no colo pela primeira vez. Meu campeão! Ele sussurrou, beijando a testa do bebê. Mas a lua de mel durou pouco. Com as noites sem dormir, as fraldas para trocar, o choro do bebê, a irritação de Marcos voltou com força total. Não consegue fazer esse menino parar de chorar? Como é que eu vou trabalhar amanhã sem dormir direito? Ele reclamava, indo dormir na sala quando Rafael tinha cólicas e chorava a noite toda. Foi nessa época que as primeiras agressões começaram. Não físicas ainda. Eram palavras, olhares, silêncios pesados que doíam mais que tapas. Olha o estado dessa casa. Nem parece que você fica o dia todo aqui. O que você faz, hein? O que eu fazia? Cuidava de um bebê, amamentava de 3 em 3 horas, lavava montanhas de roupinhas sujas, tentava cozinhar, limpar, ser uma boa mãe e uma boa esposa. Tudo ao mesmo tempo, sozinha, sem ajuda. Aos poucos, fui me fechando, me calando, tentando não provocar aquela irritação constante.
Aprendi a prever o que poderia incomodá-lo e evitava fazer qualquer coisa que pudesse servir de estopim. A casa sempre impecável, o jantar sempre pronto na hora certa, o bebê sempre limpo e calmo quando ele chegava. Era como pisar em ovos o tempo todo. Quando Rafael tinha uns 2 anos, precisei voltar a dar aulas. O salário de Marcos, embora bom, não estava sendo suficiente, ou pelo menos era o que ele dizia. Mais tarde descobri que boa parte do dinheiro ia para bebida, jogo e, bem, outras mulheres. Voltar para a sala de aula foi como respirar novamente depois de muito tempo submersa. Entre as crianças, com meus livros e cadernos, eu voltava a ser eu mesma. Não a sombra assustada que me tornara em casa, mas a professora Carla, confiante, alegre, respeitada. Acho que foi isso que ele não suportou. Ver que, fora de casa, longe dele, eu ainda podia ser feliz. As acusações de traição começaram logo depois, sem motivo nenhum, sem a menor evidência. Quem é ele? Marcos perguntava do nada, enquanto jantávamos. O diretor? Algum pai de aluno? Me diz, Carla, quem é o homem que está comendo minha comida, dormindo na minha cama? Não tem ninguém, Marcos. Nunca te traí, nunca trairia. Mas não adiantava. Quando a desconfiança entra numa relação, é como um veneno que contamina tudo. Ele começou a aparecer de surpresa na escola, a me seguir quando eu saía com amigas, a revirar minha bolsa, ler meus cadernos de planejamento de aulas, procurando bilhetes inexistentes. E então, numa noite de 1986, a primeira agressão física aconteceu. Eu tinha ido a uma reunião de pais e mestres que se estendeu além do previsto. Quando cheguei em casa, Marcos já estava me esperando na porta, o rosto vermelho de raiva, os olhos injetados pelo álcool. "Onde você estava, sua vagabunda?" gritou, agarrando meu braço com tanta força que deixou marcas roxas. "Na escola, Marcos, na reunião, você sabia disso." "Mentira!" ele berrou, e então veio o primeiro tapa, forte, inesperado, que me fez cair no chão da sala. Fiquei ali, paralisada pelo choque, sentindo o gosto metálico de sangue na boca. Não podia acreditar que aquilo estava acontecendo, que o homem que um dia havia me prometido amor eterno agora levantava a mão contra mim. Rafael, com 4 anos na época, assistiu a tudo do corredor, os olhinhos arregalados de medo. Essa imagem, meu filho testemunhando seu pai me agredir, foi o que mais me doeu. Mais que o tapa, mais que as palavras cruéis. "Vá para o quarto, meu amor", consegui dizer a ele, tentando sorrir para não assustá-lo ainda mais. "Mamãe e papai só estão conversando." Depois daquela primeira vez, foi como se uma barreira tivesse sido quebrada. Os tapas se tornaram empurrões. Os empurrões se tornaram socos. Os socos se tornaram chutes. Sempre seguidos de arrependimento, de promessas, de juras de mudança. "Perdão, meu amor, não sei o que deu em mim", ele dizia no dia seguinte, trazendo flores, chocolates, presentes. "Nunca mais vai acontecer, juro pela minha vida." E eu acreditava, ou fingia acreditar, porque o que mais poderia fazer? Era os anos 80, numa cidade do interior, com um filho pequeno para criar. Para onde iria? Como me sustentaria? O que as pessoas diriam? Tentei pedir ajuda algumas vezes. Para minha mãe, primeiro. "Casamento é assim mesmo, filha", ela disse, como se estar apanhando fosse parte normal da vida de uma esposa. "Homem tem o gênio forte. A gente precisa saber contornar, não provocar." Para uma amiga da escola depois. "Ai, Carla, tem certeza? O Marcos parece tão bom pai, tão bom marido. Você não está exagerando um pouquinho?" E finalmente, num momento de desespero, para a polícia. "Olha, dona, briga de marido e mulher. A gente não se mete, sabe? Melhor vocês resolverem isso em casa", disse o sargento Oliveira, amigo de pescaria do Marcos. Fui me isolando cada vez mais. Perdi amigas, perdi a confiança, perdi a alegria. Vivia num estado constante de alerta, sempre esperando a próxima explosão, sempre tentando evitar o inevitável. Foi só quando Rafael tinha 12 anos que tomei coragem. Não por mim. Já tinha aceitado que aquela seria a minha vida, mas por ele.
porque percebi que estava criando um filho num ambiente tóxico, ensinando a ele que amor e violência podiam andar juntos, que era normal um homem bater numa mulher. Uma noite, depois de mais uma sessão de gritos e tapas, porque o jantar não estava do jeito que Marcos queria, Rafael entrou no meu quarto enquanto eu chorava, tentando esconder o olho roxo com maquiagem. "Mãe", ele disse, com uma seriedade que nenhuma criança deveria ter, "a gente precisa ir embora. O pai vai acabar te matando um dia." Foi como um tapa, outro, mas de realidade. Meu filho, meu menino, vendo o que eu não conseguia mais enxergar, que eu estava num relacionamento que poderia custar minha vida. Naquela mesma semana, enquanto Marcos estava numa viagem de negócios, mais tarde descobri que estava com a amante em Gramado, arrumei nossas coisas, peguei as economias que vinha escondendo há anos num fundo falso da gaveta de meias e fugi com Rafael para a casa da minha irmã em Santa Maria. O divórcio foi uma guerra. Marcos usou todo o seu poder, suas conexões, seu dinheiro para me fazer parecer uma louca, uma mãe negligente, uma esposa ingrata. Mas eu tinha provas, fotos dos hematomas, testemunhas das agressões verbais, até mesmo uma gravação de uma de suas explosões de raiva que Rafael tinha feito escondido com um gravador de fita. Depois de quase um ano de batalha judicial, consegui o divórcio e a guarda do meu filho. Marcos ficou com a casa e quase todos os bens, mas eu tinha minha liberdade. E isso, meus queridos, não tinha preço. Recomeçamos do zero em Santa Maria. Consegui um emprego numa escola municipal, aluguei um apartamento pequeno, mas aconchegante, fiz novos amigos. Rafael, livre do ambiente tóxico, floresceu, voltou a sorrir, a brincar, a ser criança. Durante 10 anos, não tive notícias de Marcos além do necessário sobre questões relacionadas a Rafael. Soube, por conhecidos em comum, que ele havia se casado novamente e se divorciado pouco tempo depois, que continuava no banco, que tinha sido promovido, que continuava bebendo. Aos poucos, as feridas foram cicatrizando. Não desapareceram, algumas marcas ficam para sempre, mas deixaram de doer constantemente. Voltei a me sentir bonita, inteligente, capaz. Voltei a acreditar que merecia coisas boas. Em 2001, com Rafael já na faculdade em Porto Alegre, decidi voltar para Pelotas. A cidade tinha mudado, eu tinha mudado. Não tinha mais medo de encontrar Marcos nas ruas. Soube que ele tinha se mudado para o Rio de Janeiro anos antes. Sentia saudades do cheiro, das ruas, do sotaque da minha terra. Comprei uma casinha simples no bairro Três Vendas, com um pequeno jardim onde plantei rosas de todas as cores. Me aposentei como professora, mas continuava dando aulas particulares para crianças com dificuldades de aprendizagem. Tinha meu grupo de amigas, minhas atividades na igreja, minha vida organizada e tranquila. Estava finalmente em paz, ou assim pensei. Se esse relato está tocando seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Agora, vou contar como minha vida de paz foi interrompida da forma mais brutal possível quando, depois de tantos anos, Marcos voltou a cruzar meu caminho. Mas também, como encontrei dentro de mim uma força que não sabia que existia. Gostaria também de aproveitar esse momento para perguntar para vocês, aí nos comentários, você já teve um grande amor? Ainda está vivendo com ele? Me diga aí nos comentários que estou bem curiosa. Muitos de vocês devem estar se perguntando como um homem que parecia tão perfeito se transformou naquele monstro que descrevi. Vou contar agora como percebi que havia casado com um estranho, não com o homem que conheci. Os primeiros sinais apareceram tão sutilmente que nem percebi. Como aquela história da rã na panela, sabem? Se você joga uma rã na água fervente, ela pula para fora na hora. Mas se coloca ela na água fria e vai esquentando devagarzinho, a coitada nem percebe que está sendo cozida viva. Foi assim comigo. Começou com pequenos comentários sobre minha roupa. Esse vestido não é um pouco chamativo demais para uma professora, Carla? Depois vieram críticas ao meu jeito de falar, de rir, de me comportar em público. Precisa mesmo contar todas essas histórias da escola no jantar? Ninguém está interessado. Marcos tinha 2 personalidades. Em público, continuava sendo o marido perfeito, atencioso, educado, carinhoso. Todo mundo em Pelotas achava que eu tinha ganhado na loteria do casamento.
Como você tem sorte, Carla. O Marcos é um homem tão especial. Se soubessem o que acontecia quando as portas se fechavam. Lembro de um jantar na casa do gerente regional do banco em 1981. Marcos estava particularmente nervoso naquele dia. É uma oportunidade importante, repetia enquanto se arrumava. Não estrague tudo. Eu tinha passado a tarde inteira me preparando. Cabelo arrumado no salão, o vestido azul marinho que ele achava adequado, maquiagem discreta como ele preferia. Até ensaiei mentalmente os assuntos permitidos. Nada de histórias da escola, nada de política, nada que pudesse parecer que eu tinha opinião própria. Durante o jantar, o gerente regional, Sr. Pacheco, um senhor calvo de seus 50 anos, me perguntou sobre meu trabalho. Animei-me um pouco e contei sobre um projeto de leitura que estava desenvolvendo com meus alunos. O senhor Pacheco pareceu genuinamente interessado, fazendo perguntas, elogiando a iniciativa. Na volta para casa, mal entramos no carro e Marcos explodiu. Você não consegue ficar calada, não é? Tinha que ficar se exibindo, mostrando que é professora, que tem ideias, que é inteligente. Mas ele perguntou, Marcos, o que queria que eu fizesse? Fosse mal educada? O tapa veio tão forte que minha cabeça bateu no vidro do carro. Queria que você fosse discreta, que me deixasse brilhar. Era a minha noite, minha chance de promoção. Cheguei em casa com o lábio partido e a certeza de que aquele não era o homem com quem havia sonhado construir uma vida. As agressões foram piorando aos poucos. O que começou com tapas evoluiu para socos, chutes, empurrões contra a parede. Marcos tinha o cuidado de bater onde as marcas não apareceriam, na barriga, nas costas, nas coxas. Quando acidentalmente deixava uma marca visível, eu inventava desculpas. Bati o rosto na porta do armário. Expliquei para minha diretora quando apareci com o olho roxo na escola. Ela me olhou longamente. Um olhar que dizia que não acreditava em uma palavra, mas também não sabia como ajudar. Tome cuidado, Carla. Esses armários são traiçoeiros. Em 1984, descobri a primeira traição. Marcos estava tomando banho quando seu celular, uma novidade caríssima na época, tocou. Atendi sem pensar. Oi, amor, tudo bem? Estou com saudade. Quando vamos nos ver de novo? A voz era jovem, doce, confiante. Desliguei sem responder. Quando confrontei Marcos, a reação foi explosiva. Você agora fica xeretando meu telefone? Quem você pensa que é? Sou sua esposa, e você está me traindo. A surra daquele dia foi tão violenta que não consegui ir trabalhar por uma semana. Disse na escola que tinha caído da escada. Mais uma mentira para proteger o monstro que morava na minha casa. As traições se tornaram frequentes. Perfumes diferentes na camisa, manchas de batom, contas de motel no cartão de crédito. E com cada descoberta minha, mais violenta era sua reação. Em 1987, peguei uma doença sexualmente transmissível. O médico, constrangido, me explicou que precisaria tratar meu marido também. Doutora, isso só pode vir de relação sexual, não é? Perguntei, já sabendo a resposta. Sim, senhora Carla. Não há outra forma de contágio. Cheguei em casa decidida a confrontá-lo de uma vez por todas. Rafael estava na casa de um amiguinho. Era hora de colocar as cartas na mesa. Marcos, precisamos conversar. Fui ao médico hoje e... Não consegui terminar a frase. Ele voou em cima de mim como um animal selvagem. Sua vadia andou me traindo e ainda tem coragem de inventar que está doente? A surra daquele dia me deixou desacordada. Quando voltei a mim, estava no chão da cozinha, um filete de sangue escorrendo da minha testa. Marcos estava sentado à mesa, bebendo calmamente. Da próxima vez que inventar uma história dessas, não vai acordar. Disse, sem nem olhar para mim. Percebi naquele momento que ele poderia realmente me matar. Não era apenas uma ameaça vazia. E o pior, ele se sentiria justificado. Comecei a planejar minha fuga secretamente. Guardava pequenas quantias de dinheiro que escondia dentro de uma lata de aveia no armário da cozinha. Separei documentos importantes, fotos, coisas que não poderia deixar para trás. Fiz uma pequena mala e escondi no fundo do armário, debaixo de cobertores velhos. Mas não tive coragem de ir. Não ainda. O medo era maior que a vontade de liberdade.
Medo do que ele faria se me encontrasse, medo do escândalo, medo de não conseguir sustentar meu filho sozinha. Em 1989, Marcos perdeu o emprego no banco. Nunca soube exatamente o motivo. Ele disse que foi perseguição política, mas soube por conhecidos que teve algo a ver com dinheiro sumido e uma cliente jovem que ameaçou processar o banco por assédio. Com o desemprego, as coisas pioraram drasticamente. Marcos passou a beber ainda mais, a ficar em casa o dia todo, a controlar cada passo meu. Não podia mais ligar para ninguém sem ele ao lado, ouvindo a conversa. Não podia ir ao mercado sem dizer exatamente quanto tempo levaria e por onde passaria. Rafael, com 7 anos na época, começou a apresentar problemas na escola. Estava agressivo com os colegas, desatento nas aulas, tinha pesadelos constantes. A psicóloga escolar me chamou para uma conversa. Senhora Carla, Rafael desenhou isso na aula de artes hoje. Ela me mostrou um papel onde meu filho tinha desenhado uma figura masculina grande e ameaçadora com o que parecia ser um cinto na mão, e 2 figuras menores. Uma caída no chão com manchas vermelhas, outra escondida atrás de um retângulo que imaginei ser uma cama ou sofá. Meu coração gelou. É só imaginação dele, tentei explicar sem muita convicção. Senhora Carla, a psicóloga segurou minhas mãos, olhando diretamente nos meus olhos. Crianças expressam no papel o que não conseguem dizer com palavras. Rafael está pedindo socorro. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Meu filho, meu menino estava sofrendo, estava sendo danificado por aquela situação tanto quanto eu. E diferente de mim, ele não tinha escolhido estar ali. Foi o empurrão que precisava. Na semana seguinte, quando Marcos saiu para uma entrevista de emprego, peguei Rafael na escola, as malas escondidas, e fomos para a rodoviária. Compramos passagens para Santa Maria, onde minha irmã morava. Aonde vamos, mãe? Rafael perguntou, confuso com aquela saída repentina. Para um lugar seguro, meu amor. Um lugar onde ninguém vai mais gritar ou bater na gente. Seus olhinhos se arregalaram, um misto de medo e esperança. E o pai? Seu pai precisa de ajuda que não podemos dar. Talvez um dia, quando ele estiver melhor, vocês possam se ver de novo. Foi a coisa mais difícil e também a mais corajosa que já fiz na vida. Largar tudo, casa, móveis, lembranças, a vida que conhecia, para recomeçar do zero. Mas tinha certeza absoluta de que se ficasse, não viveria para ver Rafael crescer. A reação de Marcos foi exatamente o que eu temia. Ligações ameaçadoras para o telefone da minha irmã. Vou te encontrar, sua vagabunda. Vou trazer meu filho de volta e você vai se arrepender de ter nascido. Ele apareceu em Santa Maria 2 semanas depois, bêbado, gritando na frente do prédio da minha irmã. A polícia foi chamada, ele passou a noite na delegacia, foi liberado com a condição de voltar para Pelotas imediatamente. Mas aquilo era só o começo da guerra. Ele contratou um advogado caro, entrou com pedido de guarda de Rafael, alegando que eu era mentalmente instável, que tinha abandonado o lar, que era uma mãe negligente. Por sorte, minha irmã conhecia um advogado que aceitou me representar cobrando apenas o que eu podia pagar. Dr. Nestor era um senhor de idade, com uma experiência enorme em direito familiar e um coração ainda maior. Senhora Carla, ele me disse no nosso primeiro encontro, não se preocupe, a verdade sempre aparece nessas situações. E a sua verdade está estampada no rosto do seu filho. O processo foi longo e doloroso. Tive que reviver cada abuso, cada humilhação, cada marca. Rafael, com apenas 8 anos, teve que falar com assistentes sociais, psicólogos, o juiz. Foi uma provação para todos nós. Mas Dr. Nestor estava certo. A verdade veio à tona. Ex-vizinhos testemunharam ter ouvido gritos, choro, barulhos de agressão. Médicos confirmaram antigas lesões compatíveis com violência doméstica. A psicóloga da escola apresentou os desenhos e relatórios sobre o comportamento de Rafael. E o mais importante, meu filho, com uma coragem que me emocionou, contou sua verdade. Meu pai batia na minha mãe quase todo dia, disse ao juiz, com voz tremendo, mas firme. Eu me escondia embaixo da cama, mas ainda ouvia tudo.
Em setembro de 1990, saímos do tribunal com a guarda definitiva concedida a mim. Marcos teria direito a visitas quinzenais, sempre supervisionadas por um assistente social. Ele nunca apareceu para nenhuma delas. Durante anos, não tivemos mais notícias dele, exceto por rumores ocasionais, que tinha voltado a trabalhar em banco, mas em cargo menor, que tinha se casado de novo e se divorciado pouco tempo depois, que estava com problemas de saúde por causa da bebida. Reconstruí minha vida em Santa Maria. Consegui um emprego como professora, fiz novos amigos, até comecei a sair com um colega de trabalho. Nada sério, apenas um café aqui, um cinema ali. Estava aprendendo a confiar de novo, a sorrir sem medo, a ser eu mesma. Rafael cresceu forte, inteligente, gentil, o oposto do pai em todos os sentidos. Nas raras vezes em que tocávamos no assunto Marcos, ele dizia: "Mãe, ele me ensinou uma coisa importante. O tipo de homem que eu nunca quero ser." Em 2001, com Rafael já na faculdade em Porto Alegre, estudando engenharia, decidi que era hora de retornar às minhas raízes. Pelotas havia sido palco do meu pesadelo, mas também era minha terra, onde cresci, onde tinha memórias boas da infância e juventude. Comprei uma casinha simples no bairro Três Vendas, longe da casa onde vivemos com Marcos. Um lugar só meu, com um pequeno jardim onde plantei rosas de todas as cores. Um luxo que nunca pude ter durante o casamento, pois ele achava desperdício de dinheiro. Me aposentei como professora, mas continuava dando aulas particulares para crianças com dificuldades. Era uma vida simples, tranquila, feliz à sua maneira. Tinha minhas amigas, meu grupo de artesanato na igreja, minhas plantas, meus livros. Falava com Rafael quase diariamente por telefone, e ele vinha me visitar sempre que podia. Em 2003, soube por uma antiga conhecida que Marcos havia voltado para Pelotas. Estava doente, cirrose hepática, consequência de anos de alcoolismo, e tinha vindo para ficar com um irmão mais velho que ainda morava na cidade. Senti uma estranha mistura de emoções ao receber a notícia. Não era ódio, nem medo. Talvez uma espécie de pena distante, como se ele fosse um personagem de uma história triste que eu tinha lido há muito tempo. "Você está bem com isso?" minha amiga perguntou preocupada. "Estou", respondi, e era verdade. Essa cidade é grande o suficiente para nós dois. O que eu não sabia é que Pelotas não seria grande o suficiente para manter distância do homem que havia destruído tantos anos da minha vida. E que mesmo doente, envelhecido, aparentemente derrotado pela vida, Marcos ainda guardava dentro de si o mesmo monstro de sempre, apenas esperando o momento certo para reaparecer. Recomeçar aos 37 anos não foi fácil. Eu tinha apenas uma mala de roupas, algumas economias escondidas e um filho traumatizado para criar. Mas quando chegamos em Santa Maria, na casa da minha irmã Helena, senti pela primeira vez em anos que podia respirar sem medo. "Bem-vinda à sua nova vida", Helena disse ao abrir a porta do pequeno apartamento de 2 quartos onde morava sozinha desde que se separara. Não foram necessárias muitas explicações. Ela sempre desconfiou que algo estava errado no meu casamento, mesmo com toda a minha habilidade em esconder as marcas e forçar sorrisos. O apartamento era apertado para 3 pessoas, mas parecia um palácio comparado à mansão de horrores onde eu vivia com Marcos. Ali não havia gritos, não havia portas batendo, não havia o som de passos pesados anunciando perigo. Apenas o silêncio reconfortante da paz. Rafael dormia comigo no quarto de hóspedes. Nas primeiras semanas, acordava gritando quase todas as noites. "Ele vai nos achar, mãe. Ele vai nos levar de volta." Eu o abraçava forte, sentindo seu pequeno coração disparado contra meu peito. "Estamos seguros agora, meu amor. Ninguém vai nos machucar mais." Era uma promessa que eu não tinha certeza se poderia cumprir, mas repetia com toda a convicção que conseguia reunir. Santa Maria era uma cidade universitária, vibrante, cheia de oportunidades. Helena trabalhava como enfermeira no hospital universitário e, através de seus contatos, conseguiu uma entrevista para professora substituta numa escola municipal. Lembro do nervosismo que senti naquela manhã. Escolhi cuidadosamente minha única roupa de entrevista,
uma saia azul marinho e uma blusa branca simples que havia trazido na mala. Helena me emprestou um par de sapatos e um colar discreto. "Você vai arrasar", ela disse enquanto eu me olhava no espelho, tentando reconhecer a mulher que me encarava de volta. Não era mais a jovem confiante de antes do casamento, nem a sombra assustada dos últimos anos com Marcos. Era alguém no meio do caminho, tentando se reconstruir. A diretora da escola, Dona Ivone, era uma senhora de seus 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque severo, óculos de armação grossa na ponta do nariz. Analisou meu currículo por longos minutos enquanto eu tentava controlar o tremor nas mãos. 10 anos de experiência em Pelotas, boas referências. Ela murmurou, sem levantar os olhos do papel. "Por que saiu de lá, professora Carla?" A pergunta que eu temia. Ensaiei várias respostas na noite anterior, todas evitando a verdade completa. Questões familiares, precisava de mudança, vim acompanhar minha irmã, mas sentada ali, diante daquela mulher que parecia enxergar através das minhas palavras ensaiadas, decidi arriscar a verdade. Fugi de um casamento abusivo, Dona Ivone. Meu ex-marido me agredia há anos. Saí apenas com meu filho e o que coube numa mala. Estou recomeçando do zero. Ela tirou os óculos lentamente, seus olhos agora fixos nos meus. Por um momento, pensei que havia cometido um erro terrível, que ela me julgaria instável, problemática, uma má influência para os alunos. "Minha filha", ela disse finalmente, sua voz suavizando de uma forma que não combinava com sua aparência austera. "Você não está recomeçando do zero. Está recomeçando com 10 anos de experiência, com sua coragem, com sua capacidade de proteger seu filho. Isso vale mais que qualquer diploma." Comecei a trabalhar na semana seguinte. Uma turma de 4ª série, 30 crianças curiosas e barulhentas que rapidamente se tornaram meu porto seguro. Na sala de aula, eu ainda era a professora Carla, competente, criativa, respeitada. Ali, por algumas horas por dia, podia esquecer que era uma mulher fugindo do próprio passado. O salário não era muito, mas com a ajuda de Helena nas despesas, conseguíamos nos manter. Em 3 meses, já tínhamos juntado o suficiente para alugar um pequeno apartamento perto da escola. Apenas um quarto, uma salinha minúscula e uma cozinha que mal cabia 2 pessoas, mas era nosso. Um espaço seguro, só nosso. A primeira noite no nosso novo lar foi mágica. Fizemos um piquenique no chão da sala, já que ainda não tínhamos mesa, comendo sanduíches e tomando refrigerante direto da garrafa, algo que Marcos nunca permitiria. "Estamos numa aventura, não é, mãe?" Rafael perguntou, seus olhos brilhando com uma alegria que eu não via há muito tempo. "Sim, meu amor, a maior aventura das nossas vidas. Mas nem tudo eram flores. O processo de divórcio foi uma batalha cruel. Marcos usou todos os recursos ao seu alcance para me destruir. Contratou um dos advogados mais caros de Pelotas, fez acusações absurdas sobre minha sanidade mental, minha capacidade como mãe, minha moral. Ela abandonou o lar sem motivo, fugiu com meu filho, tem um amante em Santa Maria, gritava nos corredores do fórum quando nos encontrávamos para as audiências. Dr. Nestor, meu advogado, um senhor de idade com décadas de experiência em direito familiar, me aconselhava a manter a calma. Deixe que ele mostre quem realmente é, Carla. A verdade sempre aparece. E apareceu. Durante uma audiência particularmente tensa, quando Marcos gritava acusações cada vez mais absurdas, o juiz pediu silêncio e se dirigiu a ele. "Senhor Marcos, o senhor está apresentando exatamente o comportamento que sua ex-esposa descreve nos depoimentos. Agressividade, descontrole emocional, tendência a intimidar. Está facilitando muito o trabalho deste juízo. Foi uma pequena vitória que me deu forças para continuar lutando." Rafael, com apenas 8 anos, passou por avaliações com psicólogos, assistentes sociais, o juiz. Foi doloroso vê-lo tendo que falar sobre as coisas terríveis que presenciou, mas também me encheu de orgulho sua coragem. "Meu pai batia na minha mãe", ele disse durante uma sessão com a psicóloga do fórum, sua voz pequena mas firme. "Eu via sangue muitas vezes. Ela dizia que tinha caído, mas eu sabia que era mentira." Em setembro de 1990, após quase 1 ano de batalha judicial, o juiz concedeu a guarda definitiva a mim.
Marcos teria direito a visitas quinzenais supervisionadas por uma assistente social. Não quero ver ele, Rafael disse quando contei sobre as visitas. Tenho medo. Você não precisa ter medo, meu amor. Vai ter sempre alguém com vocês, e se você não quiser continuar, podemos pedir para o juiz rever isso. Mas nunca foi necessário. Marcos não apareceu para nenhuma das visitas agendadas. Parecia que, uma vez que não podia mais me controlar, perdeu o interesse no próprio filho. Os anos seguintes foram de reconstrução. Lenta, às vezes dolorosa, mas constante. De professora substituta, passei a efetiva. Alugamos um apartamento maior, num bairro melhor. Consegui comprar um carro usado, uma liberdade que nunca tive durante o casamento, já que Marcos não me permitia dirigir. É muito perigoso para mulheres, ele dizia. Mas, na verdade, era mais uma forma de me manter dependente, isolada. Rafael se adaptou bem à nova escola, fez amigos, começou a praticar judô, algo que o ajudou muito a canalizar a raiva e o medo que ainda carregava dentro de si. Aos poucos, os pesadelos foram diminuindo, o semblante amedrontado dando lugar a um sorriso mais frequente. Eu também fui me curando. Comecei a fazer terapia, um luxo que pagava com sacrifício, mas que foi essencial para minha recuperação. Aos poucos, fui entendendo os mecanismos do abuso, como tinha caído naquela armadilha, como poderia evitar repetir o padrão. A culpa nunca foi sua, Carla. Minha terapeuta, doutora Beatriz, repetia sempre que eu começava a me questionar. Abusadores são mestres em manipulação, em fazer a vítima se sentir responsável. Foi um processo longo aprender a não me culpar, a não pensar se eu tivesse sido uma esposa melhor, se eu tivesse mantido a casa mais arrumada, se eu não tivesse provocado ele. A entender que nada, absolutamente nada justifica a violência. Em 1994, 4 anos após o divórcio, permiti-me começar a viver novamente, não apenas sobreviver. Aceitei o convite de um colega professor para tomar um café depois da aula. Antônio era viúvo, tinha 2 filhos já adolescentes, e uma gentileza nos olhos que me fazia lembrar o pai que perdi quando criança. Nosso primeiro encontro foi num café perto da escola. Estava tão nervosa que derramei o açúcar na mesa, minhas mãos tremendo enquanto tentava organizar os pensamentos. Não saía com um homem há tanto tempo que tinha esquecido como era. Você não precisa estar nervosa, Carla, Antônio disse, sua voz calma como sempre. Somos apenas 2 amigos tomando café. Mas era mais que isso, e ambos sabíamos. Era um passo gigantesco para mim, uma declaração de que ainda acreditava que poderia haver bondade nos homens, que nem todos eram como Marcos. Antônio e eu namoramos por quase 2 anos. Foi um relacionamento doce, respeitoso, sem pressões. Ele entendia meus traumas, respeitava meus limites, nunca exigia mais do que eu podia dar. Você merece ser amada do jeito certo, ele me dizia quando eu me desculpava por alguma insegurança, algum medo repentino. Não chegamos a morar juntos ou casar. Talvez eu nunca estivesse pronta para isso novamente. Mas ele me ensinou que intimidade não precisa significar controle, que amor não precisa doer. Em 1997, Rafael foi aprovado na Universidade Federal de Santa Maria para Engenharia Civil. Nunca esquecerei seu rosto iluminado quando viu seu nome na lista de aprovados. Consegui, mãe! Consegui! O abracei com força, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Aquele menino assustado que fugiu comigo numa mala de roupas estava se transformando num homem brilhante, forte, íntegro. Apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo que vivemos, foi nessa época que comecei a sentir o chamado para voltar às minhas raízes. Pelotas não era mais o cenário do meu pesadelo. Era a cidade onde nasci, onde vivi momentos felizes antes de Marcos, onde ainda tinha amigas de infância, primos, tias. Você tem certeza, mãe? Rafael perguntou, preocupado quando contei sobre minha vontade de voltar. E se ele ainda estiver lá? Não vou viver com medo para sempre, filho. Já dei poder demais a ele sobre minha vida. Em 2001, com Rafael já instalado num apartamento perto da universidade, decidi que era a hora. Fiz os arranjos para minha aposentadoria antecipada como professora. Os anos de contribuição em Pelotas, mais os anos em Santa Maria me garantiam esse direito.
Antônio e eu nos despedimos com carinho e a promessa de manter contato. Seus filhos já estavam encaminhados na vida e ele planejava se mudar para o litoral em breve, realizar o sonho de uma pousada à beira-mar. Você vai ficar bem, Carla, ele me disse no nosso último encontro. Você é a mulher mais forte que já conheci. Voltei para Pelotas num dia de primavera de 2001. O cheiro característico da cidade, uma mistura de maresia da Lagoa dos Patos com o doce das fábricas de compotas, me atingiu assim que desci do ônibus. Era como se o tempo tivesse parado em muitos aspectos. Com minha pequena poupança e o dinheiro da venda do carro, consegui comprar uma casinha simples no bairro Três Vendas, longe da área onde morei com Marcos, onde poderia começar realmente do zero. A casa precisava de reformas, mas tinha um quintal ensolarado onde comecei a plantar um jardim, algo que sempre quis e nunca pude ter durante o casamento. Rosas, girassóis, lavanda, ervas para chá. Meu pequeno paraíso particular. Comecei a dar aulas particulares para complementar a aposentadoria. Crianças com dificuldades de aprendizagem, adolescentes precisando de reforço para o vestibular. O trabalho me mantinha ativa, conectada, útil. Refiz amizades antigas, fiz novas. Entrei para um grupo de artesanato na igreja do bairro. Comecei a frequentar um coral de terceira idade, mesmo não me considerando ainda idosa aos 48 anos. A vida era simples, mas satisfatória. Rafael se formou com honras em 2002 e conseguiu um bom emprego numa construtora em Porto Alegre. Vinha me visitar regularmente, sempre preocupado que eu estivesse realmente bem, realmente segura. Marcos nunca mais te procurou? Perguntava sempre, o antigo medo ainda presente em seus olhos. Não, meu filho. E mesmo que procurasse, não sou mais aquela mulher assustada. Aprendi a me defender. Era verdade. Além da terapia que continuei fazendo, mesmo que menos frequentemente, tinha feito um curso de defesa pessoal em Santa Maria, tinha instalado trancas reforçadas em todas as portas e janelas da casa, mantinha um spray de pimenta na bolsa e ao lado da cama. Não vivia com medo, mas também não era ingênua. Sabia que agressores raramente desistem facilmente de suas vítimas. Estatisticamente, o período mais perigoso para uma mulher é justamente quando ela consegue sair do relacionamento abusivo. O agressor, sem o controle que tinha antes, frequentemente recorre a atos cada vez mais desesperados e violentos. Eu tinha escapado desse destino uma vez, quando fugi para Santa Maria. Mas agora, estando de volta em Pelotas, sabia que precisava manter os olhos abertos. Em 2003, através de uma antiga colega de escola que encontrei por acaso no mercado, soube que Marcos havia voltado para Pelotas. Estava doente, cirrose hepática, e tinha vindo ficar com o irmão mais velho que ainda morava na cidade. A notícia não me afetou tanto quanto eu temia. Não senti medo, nem raiva, apenas uma estranha indiferença, como se fosse informação sobre um estranho, não sobre o homem que havia destruído tantos anos da minha vida. Você está bem com isso? Minha amiga perguntou, genuinamente preocupada. Estou, respondi com sinceridade. Essa cidade é grande o suficiente para nós dois. Naquela noite, liguei para Rafael para contar a novidade, tentando soar casual para não alarmá-lo. Mãe, não gosto disso, ele disse imediatamente. Por que você não vem para Porto Alegre? Podemos encontrar um apartamento perto do meu. Filho, não vou deixar ele me expulsar da minha cidade novamente. Já fugi uma vez. Não vou fugir de novo. Prometi a Rafael tomar precauções extras, ficar atenta a qualquer movimento estranho, não andar sozinha à noite. Era o suficiente para acalmá-lo, mas não o suficiente para evitar o que estava por vir. Durante meses, não tive nenhum sinal de Marcos. Ouvia ocasionalmente sobre ele, que estava cada vez mais doente, que raramente saía da casa do irmão, que bebia apesar das recomendações médicas. Mas nunca o vi. Nunca nos cruzamos nas ruas da cidade. Comecei a relaxar, a baixar a guarda. Talvez ele nem soubesse que eu tinha voltado. Talvez não se importasse mais. Talvez estivesse ocupado demais, lutando contra sua própria doença para se preocupar com fantasmas do passado. Estava enganada, terrivelmente enganada. Numa noite de junho de 2004, enquanto corrigia trabalhos dos meus alunos particulares,
ouvi um barulho estranho vindo dos fundos da casa. Pensei que fosse algum gato no quintal. Tinha começado a alimentar um vira-lata que aparecia regularmente. Mimi! Chamei, abrindo a porta da cozinha que dava para o quintal. É você, bichano? A escuridão me recebeu. O quintal estava silencioso, exceto pelo suave farfalhar das folhas das roseiras ao vento. Dei de ombros e voltei para dentro, trancando a porta atrás de mim. Não percebi que, ao abrir aquela porta, tinha selado meu destino. Não percebi que olhos me observavam das sombras. Olhos que conheciam muito bem. Olhos que um dia achei que eram a janela para a alma do homem que amava, mas que havia muito tinham se tornado a entrada para o meu pior pesadelo. Marcos tinha me encontrado. E não estava pronto para me deixar em paz. Terminei de corrigir os trabalhos dos meus alunos por volta das 10 da noite. Estava exausta, mas satisfeita com o progresso que o pequeno Mateus estava fazendo com a leitura. Aquele menino me lembrava tanto o Rafael na mesma idade, olhos curiosos, mente afiada, apenas precisando de um pouquinho mais de atenção para desabrochar. Guardei os cadernos na pasta, tomei um chá de camomila, ritual que adotei para acalmar os nervos depois de tantos anos de terapia, e me preparei para dormir. Liguei o pequeno rádio na cabeceira, sintonizado numa estação que tocava músicas antigas. Naquela noite, era Roberto Carlos. Detalhes! Encheu o quarto enquanto eu escovava os cabelos, agora mais grisalhos que pretos, diante do espelho. Já estava quase pegando no sono quando ouvi outro barulho. Diferente do anterior, mais definido. Parecia vidro quebrando? Sentei-me na cama, o coração acelerado. Deve ser algum vizinho, pensei, tentando me convencer. Mas então ouvi passos, dentro da casa, na cozinha. Não havia dúvida agora. Alguém tinha invadido minha casa. Peguei o celular na mesinha de cabeceira, um Nokia tijolão que Rafael havia insistido para que eu tivesse. E disquei o 190. Antes que pudesse falar com o atendente, a porta do quarto se abriu. E lá estava ele. Marcos. 15 anos mais velho, o rosto amarelado pela doença hepática, mais magro, cabelos agora completamente grisalhos, mas ainda com aqueles mesmos olhos. Olhos que conheci cheios de falso amor, depois vi transbordando de ódio e agora, algo pior. Uma mistura de raiva, obsessão e algo que só posso descrever como loucura. Achei você, Carla, ele disse, a voz pastosa denunciando que havia bebido. Achei você finalmente. O celular caiu da minha mão. Meu corpo inteiro congelou. Todos aqueles anos de terapia, de reconstrução, de fortalecimento pareceram evaporar num instante. Era como se eu tivesse voltado a ser aquela mulher aterrorizada de 20 anos atrás. O que você quer, Marcos? Consegui perguntar, tentando ganhar tempo, tentando pensar numa saída. Está tarde, estou cansada. Ele riu, uma risada seca, sem humor. O que eu quero? O que eu quero? Repetiu, avançando alguns passos. Quero que você pague pelo que fez comigo. O que eu fiz com você? Perguntei, genuinamente confusa. Você arruinou minha vida? Ele gritou, socando a parede ao lado. Me humilhou, me fez perder meu filho, meu emprego, meu respeito. A inversão era tão absurda que por um momento quase ri. Era tão típico de abusadores culpar suas vítimas, transformar-se em mártires na própria narrativa distorcida. Você arruinou sua própria vida, Marcos. Respondi, encontrando coragem não sei onde. Com suas escolhas, sua violência, seu alcoolismo. Foi a coisa errada a dizer. Seu rosto contorceu-se de raiva e ele avançou para mim. Tentei correr, mas o quarto era pequeno, não havia para onde ir. Ele me agarrou pelos braços, os dedos afundando na minha carne com força suficiente para deixar marcas. Você vai me ouvir agora, sua vadia. Vai ouvir tudo que guardei por 15 anos. O cheiro de álcool no seu hálito era nauseante, misturado com o odor característico da doença que o consumia. Tentei me soltar, mas ele era ainda muito mais forte que eu, apesar da idade e da saúde deteriorada. Me solta, Marcos. Já chamei a polícia. Eles estão a caminho. Menti, tentando assustá-lo. Ele riu novamente. A polícia? Ainda acha que eles vão te ajudar? Você nunca aprendeu, não é?
Com um movimento brusco, ele me jogou na cama. Caí de costas, o ar escapando dos meus pulmões com o impacto. Antes que pudesse recuperar o fôlego, ele estava sobre mim, uma mão apertando meu pescoço, a outra rasgando minha camisola. Vou te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer. Ele rosnou, o rosto tão próximo do meu que senti gotas de saliva respingando na minha face. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não de medo, mas de raiva. Raiva por tudo que ele tinha feito comigo. Raiva por todos os anos roubados. Raiva por ele achar que ainda tinha o direito de me tocar, de me machucar. Não! Gritei, reunindo toda a força que tinha no corpo. Nunca mais! Consegui levantar o joelho com força, atingindo-o entre as pernas. Ele urrou de dor, afrouxando o aperto no meu pescoço. Foi o suficiente para eu me desvencilhar, rolando para o lado da cama. Mas ele se recuperou rápido. Agarrou meu tornozelo quando tentei correr para a porta, me puxando de volta. Caí no chão, batendo o queixo com força. O gosto metálico de sangue encheu minha boca. Você vai pagar por isso, sua vaca! Ele gritou, arrastando-me pelo chão como se eu fosse um saco de batatas. Lutei como nunca havia lutado antes. Chutei, arranhei, mordi. Consegui atingir seu rosto com as unhas, deixando 3 riscos vermelhos na bochecha amarelada. Isso só o enfureceu mais. Ele me deu um tapa tão forte que vi estrelas, depois outro, e outro. Meu rosto queimava, meus ouvidos zuniam. Senti o gosto de sangue misturado com lágrimas. Você é minha! Ele continuava gritando entre os golpes. Sempre foi minha. Ninguém mais pode te ter. Não sei quanto tempo durou aquele inferno. Minutos? Horas? O tempo parecia ter perdido o significado. Cada golpe, cada insulto, cada violação era uma eternidade de dor. Em algum momento, parei de lutar. Não por desistência, mas por estratégia. Quanto mais eu resistia, mais violento ele ficava. Talvez, se fingisse submissão, ele baixaria a guarda. Por favor, Marcos, implorei, a voz quebrada pelo choro. Você está me machucando. É para machucar mesmo, ele respondeu, mas o tom tinha mudado. Havia uma satisfação doentia agora, como se meu sofrimento fosse exatamente o que ele queria. Ele me ergueu do chão pelos cabelos, me arrastando de volta para a cama. Eu estava semiconsciente de dor, mas minha mente trabalhava freneticamente. Sabia o que viria a seguir. Sabia que, se permitisse, seria como voltar 20 anos no tempo, perder tudo que tinha reconstruído com tanto esforço. Vamos ver se você ainda é boa para alguma coisa, ele disse, começando a desafivelar o cinto. Foi nesse momento que vi a oportunidade. Na mesinha de cabeceira, ao alcance da minha mão, estava o abajur de cerâmica pesada que comprei num artesanato da igreja. Com ele distraído com o próprio cinto, estendi a mão e agarrei o abajur. Não pensei 2 vezes. Com toda a força que consegui reunir, atingi sua cabeça. O impacto foi tão forte que o abajur se quebrou. Cacos de cerâmica voando pelo quarto. Marcos cambaleou para trás, atordoado, sangue escorrendo de um corte na testa. Por um momento, pensei que tinha conseguido, que ele cairia e eu poderia escapar. Mas ele se recuperou rápido demais. Com um rugido animalesco, avançou para mim novamente. Dessa vez, não havia nada ao meu alcance para usar como arma. Tentei rolar para longe, mas ele agarrou meu braço, torcendo-o para trás com tanta força que senti algo estalar no ombro. A dor foi lancinante, arrancando um grito do fundo da minha garganta. Era como se todo o meu braço estivesse em chamas. Ele havia deslocado meu ombro. Agora você vai aprender quem manda! Ele rosnou, me virando de bruços na cama, pressionando meu rosto contra o travesseiro com tanta força que mal conseguia respirar. O pânico tomou conta de mim. Ele ia me matar. Depois de tudo, depois de toda a luta, toda a reconstrução, ia morrer pelas mãos do mesmo homem que já havia roubado tantos anos da minha vida. Não, não podia permitir. Com o braço bom, tateei desesperadamente ao redor, procurando qualquer coisa que pudesse usar como arma. Meus dedos tocaram algo frio, metálico, a tesoura que usava para cortar papéis, que tinha deixado na mesinha depois de preparar material para um aluno. Agarrei a tesoura, escondendo-a na palma da mão.
Precisava de um momento, apenas um momento de distração dele. Veio quando o telefone da sala começou a tocar. O som estridente rompeu o ar, fazendo Marcos afrouxar levemente a pressão no meu pescoço, virando a cabeça na direção do barulho. Foi tudo o que precisei. Com um movimento rápido, girei o corpo e cravei a tesoura no seu peito com toda a força que tinha. O choque nos olhos dele é algo que nunca vou esquecer. Não era dor. Não ainda. Era surpresa. Pura e completa surpresa que eu, sua vítima por tantos anos, tinha ousado revidar. Ele cambaleou para trás, olhando para a tesoura enterrada até o cabo entre suas costelas, sangue começando a ensopar sua camisa. Sua vaca, ele murmurou, a voz já fraca, as pernas cedendo sob seu peso. Caiu de joelhos primeiro, depois desabou de lado no chão do quarto. O sangue começou a formar uma poça ao seu redor, escura contra o piso de madeira. Fiquei paralisada por alguns segundos, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. Então, o instinto de sobrevivência assumiu. Ignorando a dor lancinante no braço deslocado, me arrastei para fora da cama, peguei o celular que havia caído no chão e disquei 190 novamente. Emergência, atendeu uma voz feminina do outro lado. Preciso de ajuda, consegui dizer, a voz tremendo incontrolavelmente. Meu ex-marido invadiu minha casa. Ele me atacou. Eu o esfaqueei. Tem muito sangue. Dei meu endereço entre soluços e a atendente garantiu que policiais e uma ambulância estavam a caminho. Fique na linha comigo, senhora. Não desligue. Olhei para Marcos caído no chão. Seus olhos estavam abertos, fixos em mim, mas o brilho de ódio havia desaparecido. Parecia vazio. A respiração era superficial, espaçada. Parte de mim queria ajudá-lo, estancar o sangramento, fazer algo. Afinal, apesar de tudo, era o pai do meu filho. Tínhamos compartilhado uma vida, mesmo que cheia de dor. Mas outra parte, a parte que lutou por décadas para sobreviver, para se reconstruir, sabia que se aproximar dele seria arriscar minha própria vida. Mesmo ferido, mesmo morrendo, ele ainda era perigoso. Fiquei no canto mais distante do quarto, o telefone apertado contra o ouvido, os olhos fixos nele, preparada para correr se ele se movesse. Não se moveu. Antes mesmo da polícia chegar, Marcos parou de respirar. Seus olhos, aqueles olhos que um dia me fizeram acreditar em contos de fadas, ficaram vidrados, sem vida. A polícia chegou primeiro, depois a ambulância. A casa logo estava cheia de pessoas. Policiais tirando fotos, paramédicos confirmando o óbito, vizinhos curiosos aglomerados na calçada. Fui levada para o hospital para tratar do ombro deslocado e dos outros ferimentos. O médico de plantão, um jovem de não mais que 30 anos, olhou para meu corpo coberto de hematomas e cortes, com uma expressão que misturava horror e compaixão. Senhora, preciso documentar esses ferimentos, ele disse gentilmente. Para o processo. Claro, eu havia matado um homem. Mesmo em legítima defesa, mesmo depois de tudo que ele fez, havia tirado uma vida. Haveria consequências. Na delegacia, depois de medicada, dei meu depoimento. Contei tudo. Não apenas sobre aquela noite, mas sobre os 20 anos de abuso, sobre a fuga para Santa Maria, sobre o divórcio difícil, sobre meu retorno a Pelotas. O delegado, um homem de meia idade com olheiras profundas, ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações. A senhora tem provas do histórico de violência? Ele perguntou quando terminei meu relato. Tenho os processos do divórcio, os laudos médicos da época, o depoimento do meu filho, testemunhas em Santa Maria e Pelotas. Respondi, exausta, mas determinada. E tenho isso. Apontei para meu corpo marcado de novo por aquele homem que jurou me amar. Fui liberada na manhã seguinte, depois de pagar fiança. O caso seria investigado, haveria um julgamento. Mas o delegado deixou claro que tudo indicava legítima defesa. Ao sair da delegacia, encontrei Rafael esperando por mim. Tinha dirigido a noite toda desde Porto Alegre, depois de receber a ligação da polícia. Mãe! Ele gritou ao me ver, correndo para me abraçar com cuidado, consciente dos meus ferimentos. Meu Deus, olha o que ele fez com você! O abracei com o braço bom.
as lágrimas finalmente escapando depois de horas de choque emocional. Está tudo bem agora, filho. Tudo bem. Mas não estava, não realmente. Havia matado um homem, o pai do meu filho, e embora tenha sido em legítima defesa, embora ele tenha merecido 1000 vezes, algo dentro de mim havia mudado para sempre naquela noite. Os dias seguintes foram um borrão de depoimentos, exames, consultas com advogados. Rafael insistiu para que eu fosse morar com ele em Porto Alegre, pelo menos até o julgamento. Não posso ficar aqui, filho, concordei, olhando para a casa que havia se tornado meu refúgio e agora estava manchada por mais uma lembrança terrível. Mas também não posso ficar em Porto Alegre para sempre. Preciso enfrentar isso, resolver isso. A investigação levou 3 meses. Foram colhidos depoimentos de todos que conheciam nossa história. Vizinhos antigos em Pelotas, colegas de Santa Maria, médicos que haviam me atendido ao longo dos anos, até mesmo o irmão de Marcos, com quem ele estava morando. Para minha surpresa, o irmão dele testemunhou a meu favor. Marcos nunca superou o divórcio, disse a polícia. Bebia cada vez mais, falava em se vingar da ex-mulher. Quando descobriu que ela tinha voltado para Pelotas, ficou obcecado. Comecei a esconder as chaves do carro para ele não sair de noite, mas naquela noite não percebi que tinha saído. A autópsia revelou que Marcos estava com o fígado completamente destruído pela cirrose. De acordo com o médico legista, mesmo sem o ferimento da tesoura, ele provavelmente não viveria mais que alguns meses. De certa forma, a senhora só acelerou o inevitável, disse o legista durante seu depoimento, recebendo um olhar reprovador do promotor. O julgamento aconteceu em fevereiro de 2005. 8 meses após aquela noite terrível. A corte estava cheia. Casos como o meu não eram comuns em Pelotas, especialmente envolvendo pessoas conhecidas na comunidade como éramos eu e Marcos. Meu advogado construiu uma defesa sólida baseada no histórico de violência documentado, nas evidências físicas da invasão e agressão e nas testemunhas que confirmaram a obsessão de Marcos. O promotor, um homem jovem com ambições políticas evidentes, tentou pintar-me como uma mulher vingativa, que havia atraído o ex-marido doente para uma armadilha. Mas suas alegações caíram por terra quando apresentamos as fotos dos meus ferimentos daquela noite, o laudo médico confirmando o ombro deslocado, os dentes quebrados, os cortes e hematomas por todo o corpo. Após 3 dias de julgamento, o juiz anunciou sua decisão. Este tribunal reconhece que a ré agiu em legítima defesa, temendo por sua vida após ser brutalmente atacada em sua própria residência. Todas as evidências confirmam que não havia outra opção viável para preservar sua integridade física. Declaro a ré inocente de todas as acusações. Um murmúrio percorreu a corte. Olhei para Rafael, sentado na primeira fileira, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ele aplaudia silenciosamente. Para Helena, minha irmã, que havia viajado de Santa Maria para estar comigo. Para algumas antigas alunas, agora adultas, que vieram dar apoio à professora Carla. Estava livre, legalmente livre. Mas emocionalmente, sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Voltei para a terapia, agora lidando não apenas com o trauma do abuso, mas com a culpa por ter tirado uma vida, mesmo que em legítima defesa. Minha terapeuta, uma senhora de Porto Alegre especializada em casos de trauma severo, me ajudou a entender que o que sentia era normal. Você é uma pessoa boa, Carla, ela me dizia. Pessoas boas sentem remorso, mesmo quando não fizeram nada de errado. É o que as diferencia de pessoas como seu ex-marido. Vendi a casa em Pelotas. Nunca mais conseguiria dormir tranquila naquele quarto. E comprei um pequeno apartamento em Porto Alegre, perto de Rafael. Comecei a dar aulas novamente, dessa vez para adultos em um programa de alfabetização. Lentamente, fui me curando. Não completamente. Algumas feridas são profundas demais para fechar totalmente, mas o suficiente para voltar a sorrir, a sentir prazer nas pequenas coisas, a acreditar que ainda havia um futuro para mim. Em 2007, Rafael se casou com Júlia, uma engenheira ambiental que conheceu no trabalho. Ela era tudo o que eu poderia desejar para meu filho, inteligente, gentil, forte.
E mais importante, eles tinham um relacionamento saudável, baseado em respeito mútuo. Ela me faz querer ser um homem melhor, mãe, Rafael me disse na véspera do casamento. Como você sempre quis que eu fosse. No ano seguinte nasceu minha primeira neta, Clara. Segurá-la nos braços pela primeira vez foi como um renascimento. Aquela pequena vida, tão perfeita, tão cheia de possibilidades, era também um símbolo de que nossa história familiar não seria definida pela violência e pelo abuso. Que tínhamos quebrado o ciclo. Ela tem seus olhos, mãe, Rafael disse, enquanto eu ninava a netinha. Olhos de quem enxerga longe. Nos anos que se seguiram, dediquei-me a duas coisas. Minha família e outras mulheres que, como eu, viviam ou haviam vivido situações de abuso. Comecei como voluntária numa casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Porto Alegre. Depois, com a ajuda de Rafael e algumas amigas, fundamos uma pequena ONG que oferecia apoio jurídico e psicológico gratuito. Você transformou sua dor em propósito. Disse uma jovem mãe que ajudamos a sair de um relacionamento abusivo. Isso me dá esperança. Esperança. Era isso que eu queria oferecer. A certeza de que, por mais escura que seja a noite, sempre há um amanhecer esperando. Que nenhuma mulher precisa aceitar o abuso como seu destino. Que a vida, plena, rica, significativa, além das paredes de uma casa que se tornou prisão. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de altos e baixos, de dores e alegrias, de derrotas e, principalmente, de vitórias. Tenho 3 netos maravilhosos, um filho que é meu maior orgulho, uma nora que é como a filha que nunca tive. A história que compartilhei com vocês hoje não é fácil de contar. Há partes dela que ainda doem, mesmo depois de tantos anos. Mas sinto que precisava ser contada, porque sei que há muitas Carlas por aí, sofrendo em silêncio, achando que não há saída. Quando fui absolvida pelo tribunal em fevereiro de 2005, muita gente achou que aquele seria o fim da minha história. A justiça havia sido feita, o monstro estava morto, a vítima livre. Simples assim, como nos filmes que terminam com o vilão derrotado e os créditos sobem enquanto tocam músicas alegres. Mas a vida real não é assim, meus queridos. A vida real é muito mais complicada, muito mais profunda. A absolvição judicial não trouxe automaticamente a absolvição do meu coração. Eu havia tirado uma vida. Por mais monstruoso que Marcos tivesse sido, por mais que eu tenha agido em legítima defesa, esse fato pesava sobre mim como uma pedra. As primeiras noites após o julgamento foram um tormento. Acordava gritando, ensopada de suor, revivendo aqueles momentos terríveis vezes e vezes. Via o sangue se espalhando pelo chão, os olhos dele perdendo o brilho, sentia a tesoura afundando em sua carne. E acordava com o coração disparado, náusea subindo pela garganta. Mãe, você precisa de ajuda profissional. Rafael insistiu depois de me encontrar sentada na cozinha às 3 da manhã, olhando para o nada. Uma xícara de chá frio intocada à minha frente. Isso está te consumindo. Ele tinha razão, claro. Por mais que eu quisesse ser forte, por mais que tentasse convencer a mim mesma que tinha feito o necessário, a culpa me corroía por dentro. Voltei para a terapia, dessa vez com uma psicóloga especializada em transtorno de estresse pós-traumático em Porto Alegre. Doutora Lúcia era uma mulher na casa dos 50, com olhos gentis e uma voz que parecia envolver você como um cobertor quente em noite de inverno. Na nossa primeira sessão, ela me disse algo que nunca esqueci. Carla, sentir culpa por tirar uma vida, mesmo em legítima defesa, não é fraqueza, é humanidade. Seria muito mais preocupante se você não sentisse nada. Durante meses, trabalhamos nos traumas antigos e novos. Os abusos de Marcos ao longo do casamento, a fuga para Santa Maria, o retorno a Pelotas e, finalmente, aquela noite fatídica. Você não queria matá-lo, ela me lembrava constantemente. Você queria sobreviver. Há uma diferença fundamental. Foi um processo lento, doloroso, mas necessário. Como limpar uma ferida infectada, dói terrivelmente no momento, mas é o único caminho para a cura verdadeira. Vendi a casa em Pelotas, claro. Jamais conseguiria dormir tranquila naquele quarto novamente. Cada canto guardava memórias que eu precisava deixar para trás.
Com o dinheiro da venda, comprei um pequeno apartamento em Porto Alegre, perto de Rafael. Não era grande nem luxuoso, mas era meu. Um espaço seguro, sem fantasmas. Uma tarde, enquanto arrumava as caixas da mudança, encontrei um álbum de fotografias antigo. Fotos do meu casamento com Marcos, dos primeiros anos juntos, de Rafael bebê nos braços do pai. Foi como abrir uma caixa de memórias envenenadas. Sentada no chão da sala vazia, folheei aquelas páginas com um nó na garganta. Éramos tão jovens, tão cheios de sonhos. Em algumas fotos, ele sorria para mim com o que parecia ser amor genuíno. Como tudo pôde dar tão errado? Quando exatamente aquele sorriso carinhoso se transformou na máscara de ódio que vi pela última vez? Pensei em queimar o álbum, destruir todas aquelas lembranças. Mas algo me deteve. Aquelas fotos faziam parte da minha história, por mais dolorosa que fosse. Negar o passado seria negar uma parte de mim mesma. Guardei o álbum numa caixa, no fundo do armário. Talvez um dia conseguisse olhar para ele sem sentir aquela mistura de dor, raiva e pena. Talvez um dia. Nos meses que se seguiram, tentei reconstruir minha vida mais uma vez. Aos 52 anos, sentia-me estranhamente como uma adolescente, insegura, buscando meu lugar no mundo, aprendendo a viver de novo. Porto Alegre era uma cidade grande, anônima, tão diferente da Pelotas, onde todos sabiam meu nome e minha história. Comecei a dar aulas num programa de alfabetização de adultos. Era um trabalho voluntário inicialmente, apenas para ocupar a mente e me sentir útil novamente. Mas logo se transformou em muito mais que isso. Tornou-se uma paixão, um propósito. Meus alunos eram pessoas como eu em muitos aspectos. Haviam enfrentado adversidades, carregavam cicatrizes invisíveis, estavam tentando recomeçar. Havia a dona Jurema, senhora de 68 anos, que criara 6 filhos sozinha e nunca tivera chance de estudar. O seu Antônio, que trabalhara na construção civil desde os 12 anos e escondia dos colegas que não sabia ler. A Cleide, vítima de violência doméstica que fugira do marido com 3 crianças pequenas. Cada história que ouvia era um espelho onde via reflexos da minha própria jornada. E cada pequena vitória deles, a primeira palavra lida sozinho, a assinatura do próprio nome sem ajuda, a autoconfiança crescendo aos poucos, era também minha vitória. A senhora é diferente das outras professoras. Cleide me disse um dia após a aula. A gente sente que a senhora entende, sabe? Que já passou por coisa ruim também. Sorri, segurando suas mãos calejadas entre as minhas. A dor só tem sentido se a transformamos em algo bom, Cleide. Se ajuda outras pessoas. Foi nesse momento, nessa conversa simples com uma aluna, que tive uma epifania. A verdadeira vingança contra Marcos, contra tudo que ele representava, não seria o ódio, nem mesmo sua morte. Seria transformar o sofrimento que ele me causou em força para ajudar outras mulheres. No dia seguinte, procurei uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Porto Alegre. Ofereci-me como voluntária, para ensinar, para ouvir, para simplesmente estar presente. A coordenadora, uma assistente social de meia-idade, chamada Regina, ouviu minha história com atenção. Seu testemunho seria valiosíssimo para nossas mulheres, Carla, ela disse ao final. Mostrar que há vida depois do abuso, que é possível reconstruir, recomeçar. Isso vale mais que 1000 palestras teóricas. Comecei devagar, apenas algumas horas por semana. Ajudava com tarefas práticas, organizar doações, auxiliar nas atividades com as crianças, ensinar noções básicas de administração financeira para mulheres que, como eu um dia, precisavam aprender a viver por conta própria depois de anos de dependência. Aos poucos, fui me abrindo, compartilhando partes da minha história quando sentia que poderia ajudar. Não como um despejo emocional, mas como uma mão estendida, eu entendo, já estive onde você está. Em 2006, Rafael me surpreendeu com uma proposta. Mãe, estive pensando. O que você acha de formalizarmos esse trabalho que tem feito? Criar uma ONG, algo estruturado para ajudar mais mulheres? Meu filho, sempre tão prático, já tinha pesquisado tudo. Os trâmites legais, os custos, as possibilidades de parcerias. Júlia, sua namorada na época, hoje minha querida nora,
Trabalhava numa empresa que tinha verba para projetos sociais e poderia ser uma primeira patrocinadora. Filho, não sei se tenho capacidade para algo tão grande, confessei, genuinamente assustada com a dimensão do projeto. Mãe. Ele segurou minhas mãos, olhando-me nos olhos com aquela mistura de carinho e determinação que sempre me lembrava seu avô materno. Você já fez coisas muito mais difíceis na vida. Isso seria apenas formalizar o que você já faz naturalmente. E assim nasceu o Projeto Recomeço, uma pequena ONG dedicada a oferecer apoio jurídico, psicológico e educacional gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica. Começamos pequenos. Eu, Rafael, Júlia e 2 amigas que fiz no trabalho voluntário. Nossa primeira sede era uma sala minúscula emprestada por uma igreja no centro de Porto Alegre. Nosso primeiro caso oficial foi Mariana, 28 anos, 3 filhos pequenos, casada há 10 com um homem que a espancava regularmente. Quando a conheci, ela usava óculos escuros para esconder o olho roxo e mangas compridas no calor de janeiro para cobrir os braços marcados. Não posso deixar ele, foram suas primeiras palavras. Não tenho para onde ir, não tenho como sustentar meus filhos, não sei fazer nada. Eram palavras que eu conhecia bem. As mesmas que repeti para mim mesma por anos. As correntes invisíveis que me mantiveram presa a Marcos por tanto tempo. Mariana, respondi. Vou te contar uma história. A minha história. Nas semanas seguintes, trabalhamos juntos no caso dela. Um advogado amigo de Rafael cuidou do processo de separação pro bono. Uma psicóloga voluntária atendeu Mariana e as crianças. Eu a ajudei a preparar um currículo, a treinar para entrevistas de emprego, a recuperar a confiança que o abuso havia destroçado. 2 meses depois, ela estava em um apartamento pequeno, mas seguro, com um emprego de meio período que permitia cuidar dos filhos e, o mais importante, livre. Livre do medo, livre da violência, livre para recomeçar. Você salvou minha vida, ela me disse, me abraçando no dia em que se mudou. Não, Mariana, corrigi suavemente. Você salvou sua própria vida. Eu só mostrei que era possível. O sucesso do caso de Mariana trouxe outros. Uma a uma, mulheres começaram a nos procurar, muitas vezes trazidas por amigas que já havíamos ajudado. Cada história era única. Cada situação exigia uma abordagem diferente, mas o núcleo era sempre o mesmo. Mulheres presas em relacionamentos abusivos por medo, dependência financeira, filhos, vergonha ou a terrível combinação de todos esses fatores. O projeto cresceu organicamente. Em 2007, conseguimos uma sede maior, funcionárias fixas, parcerias com empresas e órgãos públicos. Rafael, formado em engenharia, mas com um talento natural para a administração, cuidava da parte financeira e estrutural. Eu era o coração da operação, a ponte entre as mulheres que ajudávamos e os serviços que oferecíamos. Foi nesse mesmo ano que Rafael e Júlia se casaram. Ver meu filho caminhando até o altar, um homem íntegro, respeitoso, gentil, o oposto de seu pai em todos os sentidos, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Você conseguiu, mãe. Helena, minha irmã, sussurrou durante a cerimônia, apertando minha mão. Quebrou o ciclo. Aquelas palavras significavam mais para mim que qualquer elogio já recebido. Porque meu maior medo, durante todos aqueles anos de abuso, era que Rafael repetisse o padrão, que a violência que testemunhou na infância o marcasse de forma irreparável. Vê-lo ali, jurando amor e respeito a uma mulher forte e independente, foi a confirmação de que tínhamos vencido. Realmente vencido. Em 2008, nasceu minha primeira neta, Clara. Segurá-la nos braços pela primeira vez foi uma experiência quase mística. Aquela pequena vida, tão perfeita, tão cheia de possibilidades, representava a continuação de uma linhagem agora purificada do veneno do abuso. Ela vai crescer sabendo seu valor, mãe, Rafael me disse enquanto eu ninava a netinha. Nunca vai aceitar menos que respeito e amor verdadeiro, como você me ensinou. Os anos seguintes foram de crescimento constante, tanto para o projeto quanto para mim pessoalmente. Em 2010, fomos convidados a expandir nosso trabalho para outras cidades do Rio Grande do Sul.
Em 2012, publicamos uma cartilha sobre identificação e prevenção de relacionamentos abusivos, que foi adotada por escolas públicas em todo o estado. Em 2015, aos 62 anos, recebi um convite para dar uma palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre nosso trabalho. Lembro do nervosismo que senti ao subir naquele palco, diante de centenas de estudantes de serviço social, psicologia e direito. Não sou acadêmica, comecei, a voz trêmula. Sou apenas uma mulher que viveu para contar uma história e que decidiu transformar essa história em ponte para outras mulheres. Falei por quase 2 horas, compartilhando não apenas minha experiência pessoal, mas tudo o que havíamos aprendido no projeto ao longo dos anos. As estatísticas alarmantes de violência doméstica no Brasil, os padrões que se repetiam em diferentes classes sociais, faixas etárias, níveis educacionais, as barreiras que impediam mulheres de deixar relacionamentos abusivos. Ao final, durante a sessão de perguntas, uma jovem estudante levantou a mão. Senhora Carla, depois de tudo que viveu, depois de quase ser morta pelo seu ex-marido, como conseguiu não se deixar consumir pelo ódio? Como encontrou forças para ajudar outras pessoas em vez de simplesmente tentar esquecer? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado isso tão diretamente. Pensei por alguns instantes antes de responder. O ódio é como um veneno que você toma esperando que o outro morra, respondi finalmente. Percebi que continuar odiando Marcos, mesmo depois de sua morte, seria permitir que ele continuasse controlando minha vida, minhas emoções, meu futuro. A verdadeira libertação veio quando entendi que a melhor vingança não era desejar mal a ele, mas construir algo bom a partir do mal que ele me fez. Aquela resposta, que veio quase intuitivamente, representava uma verdade que eu mesma só compreendi completamente naquele momento. Minha verdadeira vingança contra Marcos não foi a tesoura que cravei em seu peito naquela noite terrível. Foi cada mulher que ajudamos a sair de um relacionamento abusivo. Cada criança que crescerá sem testemunhar violência em casa. Cada ciclo de abuso que conseguimos quebrar. É isso que desejo compartilhar com vocês hoje, meus queridos. Que a verdadeira justiça não vem necessariamente dos tribunais, embora eles sejam importantes. A verdadeira justiça, a verdadeira libertação, vem de transformar nossa dor em propósito, nossas cicatrizes em força para ajudar outros. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todas as dores, valeu a pena ser vivida. Tenho 3 netos maravilhosos. Clara, agora com 17 anos, seguindo os passos do pai na engenharia. Pedro, de 14, apaixonado por música e literatura, e a pequena Luísa, de 10, que me diz que quer ser ajudadora de mulheres, como a vovó quando crescer. O projeto Recomeço continua crescendo, agora com sedes em 5 cidades do Rio Grande do Sul, ajudando centenas de mulheres anualmente. Rafael assumiu a direção executiva, trazendo inovação e visão estratégica, enquanto eu continuo como uma espécie de conselheira sênior, ou como as meninas da equipe carinhosamente me chamam, a alma do projeto. Marcos se foi há quase 20 anos, mas o legado que deixou não foi de destruição, como ele pretendia. Foi de construção, de cura, de transformação. Não por mérito dele, claro, mas porque escolhemos, eu e Rafael, não permitir que o mal tivesse a última palavra em nossa história. Se você está assistindo este vídeo e se identifica com qualquer parte da minha história, quero que saiba, você não está sozinha. A saída, a recomeço, a vida, plena, rica, significativa, além das paredes da casa que se tornou sua prisão. E se você conhece alguém que pode estar vivendo uma situação de abuso, não feche os olhos. Estenda a mão. Às vezes, tudo que uma mulher precisa para encontrar coragem de sair é saber que alguém estará lá para segurá-la quando der o primeiro passo. Meus queridos, antes de encerrar este vídeo, queria pedir um favor especial. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, mais Carlas, que talvez estejam assistindo escondidas, buscando forças para mudar suas vidas. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp.
O link está na descrição do vídeo. Lá, mandamos todos os dias histórias reais de outras vovós, mulheres que, como eu, transformaram suas dores em força e sabedoria. No grupo, você encontrará apoio, compreensão e uma comunidade de pessoas que entendem o que significa reconstruir a vida após experiências difíceis. Obrigada por me ouvirem até aqui. Lembrem-se sempre, sua história não termina nos capítulos dolorosos. Você tem o poder de escrever um final diferente. Eu consegui. Você também pode.